Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Deixa eu mudar minha telinha aqui. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, então. Carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Recapitulando um pouquinho o que nós vimos na semana passada, nós falamos da consciência, do cuidado, né? A gente perceber a partir de uma consciência já estabelecida, uma consciência salva, uma consciência de eternidade, a gente poder perceber com sensibilidade, discernir no espírito aqueles que ainda não têm essa consciência, mas que estão no processo de ter essa consciência. Para a gente poder saber, ler estrutura, saber como agir, como atuar em meio aos ambientes propostos, cuidando da consciência do outro, guardando a consciência do outro. Lembram disso? Busquem as anotações de vocês aí. Graças a Deus. E esse capítulo 9 é um capítulo muito interessante. É um capítulo que me chamou muito a atenção, como todos os outros, mas eu fiquei muito alegre em poder estar estudando ele hoje. Ele é um capítulo um pouco mais extenso, mas eu acredito que a gente vai conseguir terminar ele hoje. Amém? Eu queria estar pedindo para a Taena. A Taena já riu. Eu não sei por quê, porque eu acho que quando eu cumprimentei a Taena... Eu sabia. Que coisa, né? Quando eu cumprimentei a Taena, parece que ela já sabia que eu ia chamar ela para ler. Engoli rápido minha bolachinha aqui. Eu acho que eu tenho algum tique assim, que quando eu cumprimento alguém, dá um sinal. Não, tô brincando. Taena, por favor, tu lê o capítulo 9 para nós? 1 Coríntios, capítulo 9. Dá um tempinho para os irmãos estarem abrindo aí, eu acho que já abriram. Todos já estão com a sua Bíblia aberta aí, 1 Coríntios 9. Quem não tiver ainda, abre o mic e diz... Só um pouquinho. Acho que já está. Foi, né? Amém. Acho que sim. Amém. Versículo 1. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não estão fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e quem colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo.
para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem os que prestam serviços sagrados, que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Versículo 21. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de que por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. Amém. Obrigado, Tayana. Graças a Deus. Então, esse capítulo é muito interessante porque a primeira coisa que Paulo traz aqui é o questionamento que é feito com relação ao apostolado dele, ao ministério dele. Aqui, bem no início, ele é questionado. Será que não sou o apóstolo? Não vi Jesus? Muitos questionavam o apostolado de Paulo, o ministério dele. Então, a gente vai caminhar um pouquinho na palavra de Deus hoje. A gente vai caminhar um pouquinho. Quando eu falo, vocês já sabem que não é tão um pouquinho, mas eu acho que vai ser muito, muito rico a gente poder conhecer um pouco mais assim da palavra de Deus. E bem no início ali do capítulo 9 traz esse questionamento e Paulo entra com uma defesa ali, e eu queria que a gente fosse no início de duas cartas que Paulo escreveu. A própria carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu queria que tu fosse no capítulo 1. Que vai falar do chamado de Paulo. Primeira Coríntios, capítulo 1, só voltar um pouquinho para trás. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso.
Então aqui, o que chama atenção? Ele já inicia a carta de 1 Coríntios dizendo que ele foi chamado pela vontade de Deus. Amém? Então, o capítulo 9 inicia como se ele estivesse trazendo uma defesa a uma crítica, a um questionamento do apostolado dele. Por isso que ele inicia falando: será que eu sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Então ele começa a questionar ali os irmãos. E aqui ele traz o quê? Que ele foi chamado segundo a vontade de Deus. E aí eu queria que nós fôssemos também em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, verso 1. Inicia falando ali: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, não por parte ou por meio de homem algum. Por quê? Porque agora a gente vai ter que fazer uma viagem lá no início, lá para Atos dos Apóstolos. Eu quero que tu já vá abrindo no capítulo 9, aonde é respondida essa pergunta. Eu não sou um homem livre, eu não sou um apóstolo, eu não vi Jesus. Nós vamos lá para Atos, capítulo 9. A partir do verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, com letra maiúscula, alguns que eram do caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que não fossem do caminho, tanto homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, olha só, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Aqui entra a defesa de Paulo. Interessante que ele fala, né? Será que eu não vi Jesus? Só que ele ouviu uma voz. Tinha um clarão e ele ouviu uma voz. A gente quer ouvir a tua voz essa noite, Senhor. A gente quer, a partir da tua voz, te ver, te enxergar. Será que eu não vi Jesus? Quem estava questionando ele, quem estava levando ele para aquele lugar de libertação, de transporte daquele que estava ali com cartas, buscando aqueles que eram do caminho, para prender, para matar.
viu Jesus a partir de uma voz. Então ele já estava vendo Jesus a partir da voz. Com os olhos que não eram mais os olhos dele, não eram mais os olhos de Saulo, mas sim os olhos de Paulo, que já apontava para aquele que ia padecer, que ia sofrer pelo Evangelho, que ia morrer pelas palavras de vida eterna. Então aqui Paulo traz, no início de 1 Coríntios 9, Paulo traz a sua defesa. Paulo começa a questionar, e é importante a gente ter ido nessas passagens para a gente poder entender um pouco. Aí, a partir do verso 3, Paulo começa a trazer o quê? A defesa, aquilo que eu falei agora há pouco. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Ele cita aqui necessidades básicas. E ele começa a citar outras necessidades, trazendo que os apóstolos tinham direitos. Será que não temos direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Aqui ele já disse que alguns apóstolos eram casados. Paulo teve esse chamado ao celibato, mas ele começa a trazer questionamentos para os irmãos. Ou será que somente eu e Barnabé temos que trabalhar para viver? A gente já estudou isso. Nesse momento aqui, Paulo traz como foi a entrada dele, a chegada dele em Corinto. Vocês lembram por quem Paulo foi acolhido? Como é que Paulo começou o ministério dele? A gente vai abrir lá em Atos 18, para a gente poder se fundamentar em tudo isso que Paulo está trazendo como defesa, a partir de questionamentos. Para que a gente possa refletir. Atos 18, a partir do verso 1. Como é que é a entrada de Paulo em Corinto? O que ele fazia? Ele trabalhava secularmente, antes de assumir totalmente o ministério da palavra, se dedicar integralmente a pregar. Atos, capítulo 18. Depois disso, deixando Atenas, logo depois que ele deixou Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Então ele diz ali: será que só eu e Barnabé temos que trabalhar? Todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto a judeus como gregos. Verso 5. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Então Paulo começou ali no verso 3 a dar continuidade à defesa dele a partir desses questionamentos, trazendo o quê? A vida dele. Trazendo o quê? Tudo aquilo que ele vivenciou dentro do processo de conversão dele.
dentro do processo que desenvolveu o chamado de Paulo. Verso 7. Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem é que planta uma vinha e não come o seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade. Perdão, não é verdade que a lei também diz, porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber parte que lhe é devida. Ele traz lá uma citação que está lá em Levítico. E ele está dizendo aqui, será que a preocupação é com boi? Não. Não é isso que está dizendo. Não é isso que está dizendo. E aí eu queria que a gente fosse lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 6, para a gente entender um pouquinho melhor o que ele está falando aqui, quando ele fala desse lavrar. De fazer com esperança, desse trabalho. Aqui ele já começa a trazer para os irmãos de Corinto aquilo que começou a acontecer com ele, na consciência dele. Lá em Atos 18, quando Silas e Timóteo chegaram e ele parou de fazer tenda, parou de fabricar e se dedicou totalmente a pregar o evangelho. Aqui ele já começa a trazer o ensino que a gente vai discorrer até o final do capítulo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 6. Esperança. Fazer com esperança. Crendo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão de todas as coisas. Então, o que ele está dizendo aqui? Não é preocupação com boi. Não é isso que está dizendo. Está dizendo o quê? Que a gente tem que lavrar, tem que fazer... Opa, desculpa que apareceu uma tela aqui para mim, só um pouquinho. Tem que fazer com esperança. Aquele que colhe deve fazer com esperança que vai receber a parte que lhe é devida. Que vai receber compreensão. Se fizer com esperança, vai receber compreensão. Compreensão de todas as coisas. Aquele já sai daquilo que é natural e já começa a entrar naquilo que é espiritual. Já sai daquilo que é visível aos nossos olhos e vai para aquilo que é invisível. Que ele traz também lá em Romanos. Não precisa abrir. Romanos 8. No 24. Que ele fala de esperança. Por que esperança? Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Então é uma esperança invisível. Porque aquilo que a gente vê, a gente não tem como esperar. Não é esperança. Lembra que a gente falou lá
daquela voz que ele ouviu e que ele trouxe uma pergunta na defesa dele. Eu não vi Jesus? Será que eu não vi Jesus? Ele ouviu a voz. Eu sou Jesus. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, porque quem espera o que está vendo? Verso 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. E aí fecha a questão do lavrador, a questão daquele que semeia, a questão daquele que prepara a terra, que lança semente e que espera e que cultiva e que vai receber o seu fruto. Vai ser participante dos frutos. Vai receber uma parte dessa colheita. Nem todas as sementes vão frutificar. Amém, irmãos? Mais para o finalzinho ali, a gente vai entender quando ele fala essa parte da semente. Verso 11. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será que muito será muito recolhermos de vocês bens materiais? Lembra que ele falou das necessidades básicas? Será muito recolher bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Ele está falando, olha só, os apóstolos aqui, eles têm direitos. Tem direitos, eles fazem para ter algo. Como se fosse algo obrigatório ali para eles. Mas Paulo não está dizendo isso. Paulo está quebrando isso. Porque a vida de Paulo foi assim. A gente vai ver mais na frente como é que ele foi. Que ele deixou tudo que era lucro para ele deixou para trás. Então ele está dizendo, é com esperança. É a partir da esperança, daquilo que a gente não vê. Mas se a gente está trazendo algo espiritual para você, se a gente está pregando a palavra, será que não tem direito também de ser suprido? De receber por isso? Continuando o verso 12, ele fala, entretanto, não fizemos uso desse direito. A gente não faz uso. Pelo contrário, suportamos tudo. Então, tudo aquilo que foi ali trazido de questionamento é suportável. Suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Como se dissesse, se tu está fazendo para cobrar direito, para ter algo em troca, tu vai tropeçar, tu vai ter um obstáculo na tua frente. Vai ter algo que vai te impedir, vai chegar um momento que tu vai ser impedido. A gente não vai fazer isso. A gente não faz isso. Verso 13. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Também ele está agora voltando lá no Antigo Testamento. Tem uma parte ali que fala dos cereais, daquilo que era oferecido, e que aquilo que não era queimado, aquilo que não era consumido ali, voltava para aquele que oferecia. Não vou entrar nesse mérito, não vamos lá também, mas é só para a gente entender o que ele está trazendo aqui. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho.
Vivam daquilo que estão recebendo, aquilo que a gente orou hoje. A gente está sendo impulsionado, a gente está sendo levado a esses lugares que a gente tem recebido esse cuidado. Tu consegue ser lançado em amor, em amar o próximo, porque tu foi amado primeiro. Por isso que é amar o próximo como a ti mesmo. O Senhor está dizendo, ama o próximo como tu foi amado primeiro. Tu vai pregar o evangelho, tu vai trazer as boas novas, tu vai ser as boas novas nessa terra, nesses lugares onde está sendo lançado, não para pedir algum direito, não para cobrar, para achar que tem direito a alguma coisa. Não, é porque tu foi alcançado dessa mesma forma. É porque o mesmo Espírito que te impulsiona foi o Espírito que te alcançou. Aleluia. A mesma força que te leva, outros tiveram força também para te alcançar antes. A gente não tem capacidade nenhuma, mas Ele vai capacitando. A gente não tem força nenhuma, pelo contrário, a gente só se vê fraco. Se a gente for se humilhar mesmo e olhar para como a gente está hoje, a gente se pergunta, quem sou eu para estar onde eu estou? Quem sou eu para estar sendo levado aonde eu estou sendo levado? Quem está vivenciando as experiências dos hospitais? Aquele áudio que a gente ouviu do pastor lá com aquela família lá em Forqueta, num ambiente totalmente árido. Sabe o que eu estou falando? Por isso que é muito interessante aquilo que a Ina falou, que parece que a gente está vivendo estudo em tempo real na nossa comunidade. Por isso que aquilo que o Senhor fundamentou, aquilo que o Senhor instituiu, não tem homem que possa desfazer. Os planos do Senhor não vão ser frustrados, irmãos. Não vão ser frustrados. Verso 15. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Verso 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Deixa Deus ministrar o nosso coração, olha só. Olha só a responsabilidade que a gente tem. Olha só o que Paulo está trazendo aqui. Aquela luz que me cegou e que fez eu ver Jesus ouvindo a sua voz. Foi a partir daquele clarão, onde ele não via nada, mas que ele ouvia a voz dizendo, eu sou Jesus. Ali ele já estava tendo os olhos mudados. Ali o coração dele já estava sendo transplantado, um coração de pedra para um coração de carne. E ele diz, eu tenho obrigação. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Verso 17. Se eu faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se eu faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Se eu faço por livre vontade, tenho recompensa. Mas se eu faço por obrigação, é porque tem uma responsabilidade que foi confiada a mim. Queria que vocês fossem até um pouquinho mais à frente, Filipenses
capítulo 1, verso 12. Filipenses, capítulo 1, verso 12. Livre vontade e faço por obrigação. Ai de mim. Filipenses, capítulo 1, verso 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas